Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou seus últimos anos em uma ilha rochosa, não muito longe das margens ocidentais da Turquia. Desta ilha ele escreveu aos novos cristãos de 7 grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. Hoje visitaremos a antiga Filadélfia e conheceremos mais uma das cartas de uma ilha solitária. Bem-vindo à Turquia, a terra das 7 igrejas. Viemos até Istambul para dar início à nossa jornada em busca de uma carta que João escreveu no Apocalipse há mais de 1900 anos. A Turquia é um lugar onde o cristianismo marcou presença, mas hoje as mesquitas muçulmanas dominam a paisagem. Istambul, uma cidade situada entre 2 continentes, Europa e Ásia. Hoje é uma cidade agitada, de 10 milhões de habitantes. A cidade possui mais de 2.000 mesquitas. 98% da população segue o islamismo. Istambul testemunhou diversos levantes culturais. Uma considerável quantidade de imperadores gregos, romanos e bizantinos, além dos sultões otomanos, deixaram suas marcas neste lugar. Suas ruas foram percorridas por reis. Suas portas se abriram para as entradas triunfais deles. Mas uma porta, em particular, tem uma importante história para contar. Uma porta mudou o curso da história. E hoje vamos descobrir como uma porta aberta pode mudar a nossa própria história. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje encontre a porta aberta. Enquanto nosso barco se aproxima do porto da ilha de Patmos, minha mente está pensando 2000 anos atrás. Estou pensando na época em que outro barco atracou aqui. Esse barco carregava o apóstolo João. Imagino o que ele estaria pensando. Imagino o que estava passando na mente dele. Imagino seus pensamentos. Exilado, distante de casa, separado pelo mar. Ele provavelmente sentiu-se solitário, cansado e com frio. Pensou que pudesse morrer aqui. Pensou que pudesse passar o resto da vida aqui. Embora isolado neste afloramento rochoso e árido, João recebeu um visitante especial, ninguém menos que Cristo ressurreto e glorificado. Você pode ler sobre esse extraordinário encontro em Apocalipse, capítulo 1. Cristo queria que João enviasse cartas às várias igrejas ao longo do mar Egeu, na Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Mensagens que se encontram no livro do Apocalipse. Jesus Cristo, o chefe da igreja e o grande médico das almas, estava estendendo seus cuidados a essas congregações da Ásia para os crentes de um lugar chamado Filadélfia, a mais recente das 7 igrejas. Ele tinha um diagnóstico e uma prescrição que tinham relação com o que eles estavam passando. Hoje pouca coisa resta desta antiga cidade. A cidade de Al-Assihir foi construída no local. Mas Filadélfia era uma grande metrópole. Localizava-se no sopé do Monte Tímulos, a 38 quilômetros a sudeste de Sardes, na estrada para Colossos. A cidade foi fundada por Átalo II, Filadelfo de Pérgamo. Ele a batizou de Filadélfia, que quer dizer amor fraterno, como prova de lealdade ao seu irmão mais velho. Foi um gesto bonito, pois, naquela época, parentes da realeza costumavam ser assassinados para evitar batalhas pelo trono.
No ano 17 depois de Cristo, um terremoto destruiu Filadélfia. O imperador Tibério a reconstruiu com beleza ainda maior. Por causa de sua beleza, os escritores antigos referiam-se a ela como a Pequena Atenas. E a mensagem de Jesus Cristo, através de João, chegou a uma enorme cidade romana. Os fiéis cristãos daqui não viviam em uma cidadezinha do interior. Eles estavam cercados pelos templos, teatros e salões imperiais pagãos de Roma. E eles estavam tendo um problema, um grande problema de autoconfiança. Estavam sentindo-se intimidados. Vamos ver a mensagem que João escreveu aqui em Patmos aos crentes na Filadélfia. Encontra-se em Apocalipse capítulo 3. Esta é, na verdade, uma das cartas mais encorajadoras dentre as que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas antes, vamos observar o diagnóstico que Jesus, o grande médico, nos dá como uma pista do que estava atormentando os crentes em Filadélfia. Vamos olhar Apocalipse, capítulo 3, a parte final do versículo 8. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É um interessante comentário, não é? Fascinante. Tens pouca força. Os cristãos de Filadélfia se tornaram fracos espiritualmente, mas preste atenção no diagnóstico. Os crentes de lá não corriam o risco de se acomodarem ou se corromperem, como a igreja em Tiatira. Eles não corriam o risco de morte iminente, como a igreja em Sardes. Estas pessoas queriam servir a Deus. Eram cristãos comprometidos, guardavam a palavra de Deus, não o tinham negado. Mas o grande médico percebeu que eles tinham pouca força espiritual. Sua fé estava minguando. O problema que eles estavam sofrendo era insegurança pessoal. Eles sentiam-se intimidados pelas forças ao seu redor. Podemos ver isso mais claramente no próximo versículo, o versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aparentemente havia judeus em Filadélfia que demonstravam enorme hostilidade em relação à nova fé cristã. Eles achavam que os cristãos eram hereges que negavam a fé dos antepassados. Alguns rabinos eram extremamente radicais, descritos na época como a sinagoga de Satanás. E, pelo visto, os cristãos estavam sendo intimidados por eles. Cristo promete que esses fanáticos irão prostrar-se diante dos crentes. Eles serão forçados a reconhecer que a igreja em Filadélfia é amada por Deus. Este é o quadro que Cristo apresenta diante desses cristãos. Em outras palavras, Ele quer retirá-los de um lugar de fraqueza, de pouca força, para um lugar de confiança. Confiança total em sua habilidade. Confiança de que a sua fé prevalecerá no final. Confiança de que são amados por Deus. Este é o mosteiro ortodoxo grego de São João, o teólogo, construído em Patmos em 1088, em homenagem ao apóstolo que passou seu período de exílio aqui. O próprio mosteiro é uma espécie de ilha dentro desta ilha. Seus jardins interligados, salões e terraços foram todos construídos dentro de muros altos e espessos. Há um motivo para este estilo altamente fortificado. Navios piratas e embarcações turcas que passavam por aqui quase sempre ameaçavam atacar. O mosteiro ortodoxo grego possuía tesouros os quais pretendia manter a salvo. Patmos era famosa por fazer parte da história bíblica. Este é o tesouro do mosteiro. Aqui há artigos de valor incalculável recebidos da realeza. Há também diversos antigos manuscritos bíblicos, inclusive um evangelho de Marcos do século VI, escrito em pergaminho púrpuro ou pele de animais novos. E então os monges tinham que lutar contra todos os que tentavam assaltar este lugar, e eles foram bem-sucedidos por causa do forte.